Então nessa última aula agora a gente vai fazer um exercício sobre a força centrípeta. Nesse exercício também a gente vai revisar a construção do diagrama de corpo livre e a análise de problemas de física, em que a gente tem que separar as coisas, e também o conceito de tração. E um spoiler logo é que a tração aqui vai ser a força centrípeta, né? Então na figura abaixo você vai ter uma esfera, essa esfera aqui, que tem uma massa de 2 kg. E ela descreve sobre a mesa, uma mesa plana, lisa e horizontal, um movimento circular. Ou seja, essa bolinha ela está girando aqui em um movimento circular sobre a mesa. A esfera está ligada a um fio ideal a um bloco de massa M de 10 kg. Então essa linha aqui, esse cabo, está ligado a esse bloco de 10 kg. E esse bloco de 10 kg ele vai permanecer em repouso quando a velocidade da esfera for de 10 metros por segundo. Então, com a esfera girando aqui a 10 metros por segundo de velocidade inicial, o que vai ocorrer é que essa massa que está pendurada aqui por essa corda, e essa corda está ligada à esfera, ela vai permanecer estática. Não vai possuir nem velocidade, nem aceleração. E eu vou ter que achar o raio dessa trajetória aqui, para que essa massa M aqui permaneça em repouso. Então aqui a gente tem o desenho. Vamos começar por fazer os diagramas de corpo livre aqui no próprio desenho para ficar mais claro. Vamos observar primeiro a bolinha. A bolinha ela vai estar sobre uma superfície plana e ela vai ter um peso aqui que é vertical, e esse peso ele vai ter que estar perpendicular à superfície da própria mesa, né? E consequentemente eu vou ter uma normal na mesa. Então essa daqui para cima é a normal, essa daqui para baixo é o peso da, vamos dizer que vai ser peso da massinha, vamos chamar de PM. Tá. Essas duas forças aqui, elas não vão ser tão interessantes para os nossos cálculos, porque como não existe movimento aqui nesse eixo vertical, a normal vai ser igual ao peso, elas vão se cancelar, então não tem muita graça aqui. Ligado à bola você vai ter um cabo, e consequentemente você vai ter uma tração. Então existe uma tração nessa direção aqui. Eu vou mudar a cor do vetor para não ficar tão... Pronto, um azul fica bem melhor, né? Então, um azul fica bem melhor, né? Esse vetor azul aqui é a tração que o cabo faz na bolinha. Da mesma forma aqui, na massa M. Então não tem mais nenhuma força aqui, não existe atrito entre a mesa e a bolinha, porque é uma superfície lisa. Então na massa aqui eu vou ter o peso dela e a tração da corda, aqui para cima. Então note que por ser a mesma corda unindo a bolinha M com o blocão Mzão, você vai ter que ter uma tração idêntica aqui sobre esse bloco e aqui vai essa daqui, essa azulzinha sobre essa bolinha. Então se a gente pegar e olhar esse movimento aqui de cima, você vai ver um movimento circular. Essa velocidade aqui a gente já sabe o valor dela, a gente sabe o valor da massa, a gente não sabe qual é o valor da aceleração. Já no bloco que está aqui embaixo, voltando aqui para o desenho para vocês verem, vocês vão ver que a gente tem condições de saber tudo, né? A gente sabe que ele está em repouso e sabe qual é a massa dele. Então provavelmente a gente acha qual é essa tração aqui. Então vamos ver. Fazendo outro diagrama aqui só para ficar claro. No cabo ligado ao bloco lá, eu vou ter a tração e o bloco vai ter um peso contrário a essa tração. Então aqui em cima eu tenho uma tração, que eu vou chamar de tesão. Aqui embaixo eu tenho o peso de Mzão.
Se eu fizer a soma, se eu fizer a soma das forças na direção vertical, eu vou encontrar que, como o problema diz, esse bloco ele vai ter que estar em repouso, ele vai estar parado. Então essa soma de forças aqui vai ter que ser igual à massa do bloco, que é m, vezes zero, que é a sua aceleração. Ou seja, essa soma de forças aqui tem que ser igual a zero. Consequentemente, a tração tem que ser igual ao peso desse bloco M, que é igual a m vezes g. Se a gente ver aqui que m é 10 kg e g é 10 metros por segundo ao quadrado, no final a gente tem que ter igual a 10 vezes 10, que é 100 newtons. Então, se essa é a atração, a gente pode vir agora para o nosso outro desenho. A força que vai estar atuando sobre aquele bloquinho que está girando vai ser aquela mesma tração, nessa direção aqui. Então essa tração, Tzão, está na mesma direção da aceleração centrípeta, A. Então essa tração é uma força centrípeta. No outro diagrama a gente achou que a tração é 100 newtons, nesse diagrama a gente conclui que a tração é uma força centrípeta. Isso quer dizer que, se a gente fizer a soma das forças na direção centrípeta, você vê que só tem essa tração como força centrípeta, não existe outra força nessa direção. Então a soma das forças centrípetas tem que ser igual à massa do corpo m vezes a aceleração centrípeta. O resultado que a gente acha é que a soma das forças centrípetas só tem uma força, que é a T. Isso tem que ser igual a m vezes a aceleração centrípeta. A tração T é de 100 newtons. A massa do corpo M é 2 kg. 2 kg aqui. Consequentemente, a aceleração centrípeta desse corpo vai ser igual a 50 metros por segundo ao quadrado. Só que o nosso objetivo não é encontrar a aceleração centrípeta, e sim achar o raio dessa trajetória. Se vocês lembrarem, uma relação muito importante entre a aceleração centrípeta e a velocidade é que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Como a gente sabe qual é a velocidade tangencial nessa trajetória que é dada no problema, veja aqui que ele fala que a aceleração tangencial é de 10 metros por segundo. A velocidade tangencial é 10 metros por segundo. Então aqui seria 10 ao quadrado. Já a aceleração é 50, né? Então a gente pega o R que está dividindo e passa multiplicando. Então 50R é igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Então, consequentemente, a gente vai achar que o R é 100 por 50. E a gente teria que ter um raio de 2 metros. Só o raio é 2 metros. É um raio bem grande, né? 2 metros é maior do que uma pessoa. A maioria das pessoas. Então, para eu manter esse bloco parado aqui, com essa massa de apenas 2 kg girando a 10 metros por segundo, eu preciso de um raio de 2 metros. Então eu preciso de uma mesa de no mínimo 4 metros aqui de largura. Então é uma mesa bem grande também.